Não, pois é, eu entendo. Aqui também foi bem desafiadora, mas graças a Deus nós estamos aqui. Claudete, vamos orar Eu- aqui. Senhor, Tá eu quero bom. te agradecer pela vida da Claudete. Senhor, obrigado pelos irmãos que vão assistir isso depois. Quero pedir para que o Senhor possa conceder uma graça especial, Senhor. A Claudete foi a primeira aluna, ela foi a primeira que acreditou nesse trabalho. Eu quero pedir ao Senhor para ela uma porção dobrada, uma porção especial de sabedoria, de graça, uma porção de surpresa. E oro para que os meus irmãos que vierem depois dela possam receber, Senhor, da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do seu amor, do teu conhecimento, que eles sejam acalentados e sejam iluminados por dentro para que o Senhor possa apontar o caminho da verdade, porque o Senhor sempre trabalha de dentro para fora. O Senhor é aquele que guia pelas veredas da vida por amor do teu nome, todos aqueles que te temem, que esperam na tua palavra. Então eu quero pedir que nessa noite seja feito um profundo separar, dentro e fora, de todos aqueles que vierem a assistir essa aula, em nome de Jesus, para que haja uma iluminação, um período de rompimento, um período de libertação, porque a tua palavra liberta, e a tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Claudete? Você tem Bíblia fácil aí? Sim. Legal. Hoje, Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 1, é onde nós vamos começar a nossa conversa de hoje, a nossa aula de hoje. Mas eu vou fazer menção de algo como introdução, porque existe uma lei de interpretação bíblica chamada Lei da Primeira Menção. Você já ouviu falar? Não. A Lei da Primeira Menção, ela é uma lei para estudo bíblico. E ela implica no seguinte: todas as vezes que um assunto ou uma palavra aparece pela primeira vez na Escritura, ele é uma referência para todos os outros. É como se ele fosse a base de apoio dos demais assuntos, para você entender. Então, como hoje a aula é sobre bênção e maldição, a bênção foi toda a ordem criada do Senhor, e a gente pode ver que a palavra fala que tudo que Deus criou era bom. Aí viu Deus que era bom, e bom, e bom. Quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Agora, o que aconteceu que trouxe problema ao ser humano? Foi exatamente a questão da queda, a questão do pecado. E lá, quando o Senhor estava para tirar o homem do Éden, ele diz algo para o homem em Gênesis capítulo 3, lá no versículo 16. Na verdade, no versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, aqui eu paro, não vou me estender adiante disso. O que é interessante aqui, da onde surgiu a maldição? A maldição ela não é algo que veio depois da queda, ela nasceu lá no Éden. O homem pecou lá dentro do Éden. Então, dali, ele danificou a terra. Maldita é a terra por tua causa. O que é legal aqui, ó? A primeira palavra aqui, ó, eu vou abrir para você que nós vamos entrar no hebraico aqui. Quando Deus fala para Adão, maldita é a terra por tua causa, a palavra para maldita aqui, deixa eu abrir aqui. Maldita, versículo 18. Não, 17. O texto fala assim, cadê? A palavra é arar no hebraico. E arar significa literalmente amaldiçoar ou maldito seja, que é quando alguém lança maldição sobre outra pessoa. Então, é literalmente amaldiçoar, é um verbo, é uma ação, e pode também ser uma questão de ser tornado uma maldição. Então, o que é interessante nessa palavra? Ela é uma raiz. Então, quando Deus disse isso, ele revelou um segredo aqui. O homem foi criado do pó da terra. Então, quando o homem é criado do pó da terra, tudo que concerne a terra, porque o homem foi tirado daquele pó. Então, quando Deus disse maldita é a terra, ele não amaldiçoou somente as consequências da vida do homem, mas a natureza dele, porque era da mesma origem. Então, tanto a natureza do homem, quanto tudo que concerne a isso, que tem a ver com o pó da terra, foi maldito. Foi amaldiçoado. Então, isso é profundo,
Porque não se trata de eu estar no lugar certo, ou de estar com a pessoa certa, ou de fazer a coisa certa, mas de nascer de novo. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, que não adianta saber a lei, isso e aquilo, tem que nascer de novo. Aquela natureza já está condenada. Então, quando você entende que o problema é absolutamente voltado para o ser humano, e o que trouxe a base foi a decisão de fazer algo que Deus disse para não fazer. Então, a palavra, ela é o cerne do universo, o homem decidiu, por todos os motivos que a gente já sabe lá, ouvir a voz da mulher, porque é a alegação de Deus. Visto que destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara. Você vê que Deus não ordenou a mulher, Deus ordenou o homem. Que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a partir de agora, o pau vai quebrar por causa da sua escolha. Porque o homem, ele é o amaldiçoador nesse contexto. Por isso que Jesus se fez homem para ser o redentor. Deus trabalha com padrões. Por isso que não podia ser uma Jesusa, por exemplo. Entende? Uma mulher. Tinha que ser Jesus. Então, por um homem entra o pecado, por outro homem entra o perdão e entra a restauração. Agora, o que é legal? Quando você olha aqui, ó, ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Então, aqui está a revelação que nós conversamos. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, veja que interessante. Agora, no verso 20, a palavra fala, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser Eva mãe de todos os seres humanos. Então, esse homem que deu o nome a Eva foi um homem maldito. Lá atrás, Gênesis 2, a palavra fala que Adão chamou Eva de varoa. Então, a maldição que veio sobre Adão fez com que ele mudasse o nome de Eva. É forte isso aqui, porque Eva é um nome caído da mulher que saiu de Adão. Pois é, isso aí é só para quem honra. Essas coisas a gente não entrega para todo mundo. Então, o que eu quero falar para você aqui? É que dali em diante, o casal, a família, ela tornou-se objeto de problema, de ataque das trevas, porque ele conseguiu desconectar a base que o Senhor criou na criação, que era a família. Então, Satanás entrou por ali e começou a trazer, por intermédio de Eva, descendências para a terra. Que aí é assunto para outra aula. Então, o que eu quero chegar a trazer para você aqui? É que a primeira maldição veio direto na natureza do homem e não teve a ver com uma transgressão de lei que o homem tinha na mão para poder ler e saber o que tinha que ser feito. Tinha a ver com a quebra da comunhão, assim, profunda. Porque o dia que o homem pecou, ele perdeu o norte, ele ficou com medo de Deus. Adão, onde estás? Ah, eu ouvi tua voz no jardim porque estava nu e tive medo. Então, ele nunca teve medo de Deus. Então, o pecado alterou a visão que ele tinha de Deus. Deus já não era mais um benfeitor, mas era uma ameaça. Então, olha que interessante. Toda pessoa que está debaixo de maldição, ela está cega e ela tem uma visão deficiente do Senhor, como se Deus fosse uma ameaça e quisesse tomar as coisas dela. Então, toda pessoa que ela vê uma palavra, ela vê um mandamento, ela fala, Deus só quer minhas coisas, não tem nada de bom para mim fazer no céu, por que eu vou falar? Não quer saber de Deus, não. Essa pessoa se sente ameaçada porque acha que Deus quer as coisas dela. Entendeu? Então, essa é a primeira maldição que existe. Tá? Pode falar. Adão sentiu medo porque ele perdeu a intimidade, né? Perdeu a intimidade com o pai, depois que ele pecou. Sim, e não é só isso. Ele geograficamente foi transferido para o Império das Trevas. Ele se perdeu aqui. Por isso que você vê que Jesus fala em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do Império das Trevas, ou melhor, nos transportou do Império das Trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando há o pecado, há uma mudança de geografia. Espiritualmente falando, o ser humano ele muda de lugar, mas no corpo não. Por isso que parece que não pega nada pecar, não aconteceu nada. Mas não é lá que acontece, é aqui. Então, a maldição, ela é uma desconfiguração do homem semelhante a Deus para tornar-se semelhante ao diabo.
Aí você entende por que que Jesus fala assim, ó, vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos. Então, todo homem que prefere o pecado, ele é a imagem e semelhança do inimigo. Então, o ego, ele é literalmente a imagem e semelhança do maligno. É forte, né? Então, hoje é o dia de você anotar as coisas, embora isso vai ficar gravado. O que eu quero trazer aqui também, Claudete, é que esse é o princípio. Essa foi a primeira menção de maldição na Escritura. Então, em cima daqui, você interpreta as outras coisas. Então, você nunca vai achar uma maldição que ela acontece porque o cara errou, mas acontece porque o cara tem uma natureza deficiente. Então, para ele voltar ao caminho, ele tem que nascer de novo. Ele tem que ter uma outra natureza que só Jesus, pela fé, pode dar. Então, não é só uma questão de esforço, é uma questão de justiça. Quem atingiu a justiça foi Cristo, ele deu a nova natureza. Agora o homem tem a chance de ser salvo, mas não quer dizer que ele está salvo. Ele precisa perseverar até o fim. Entende? Agora nós vamos lá para a questão de Deuteronômio 28. Porque a bênção do Senhor, hoje, em Cristo Jesus, não se trata somente do que ele fez por nós, mas é uma aliança. Ele terminou a obra e ele quer que nós continuemos o que ele fez. E para que isso aconteça, desde a eternidade, existe um padrão. E qual é o padrão? É exatamente o que Adão pecou. Qual foi a acusação de Deus contra Adão? Visto que destes ouvidos à voz da tua mulher. Não foi isso? Agora, olha como é que começa Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, perceba que o mesmo objeto de condenação, ou aquela trilha para a maldição, é a trilha para a bênção. É a voz, é o que eu escuto. Ou quem eu ouço. Por isso que existe essa coisa, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires, aqui é legal, ó, vou fazer uma comparação para você entender. Todas as nações da terra, ou seja, nesta dimensão física, o homem que obedece a Deus, ele será diferente dos outros. E a exaltação nem sempre é sinônimo de poder, mas é sinônimo da bondade de Deus. Então, por exemplo, tem pessoas que você olha para elas assim, elas não têm muitas posses, mas você vê que a pessoa, perto dela, você está assim, é aquela coisa fantástica. O que ela carrega, o que ela faz, os atos dela, você fala, meu Deus, que ser, né? Então, tem gente que é assim. Tem pessoas que é assim mesmo. Né? Então você fala, puxa, que fantástico, não é? Olha o jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta, né? A família, você olha, é muito legal. Nós temos irmãos assim fantásticos. Agora, o que é legal nisso aqui, ó? Se ouvires sobre todas as nações da terra, o que acontece com Jesus? Lá em Mateus capítulo 28, no finalzinho, acontece uma situação muito engraçada. Jesus vai enviar os discípulos. E aí ele diz algo que é a completude do que ele trouxe para o homem. Mateus capítulo 28, lá no último capítulo, né, não sei qual verso, acho que é o 16, 18. Aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, olha Jesus elevando o nível. Ele, como homem, recebeu autoridade também nos céus. Aqui Deus está falando de exaltar na terra, mas esse homem, Jesus, ele foi exaltado no céu. E agora ele te transfere uma natureza para fazer com que você seja exaltado no céu também. Como isso funciona? Quando ele começa a configurar você por dentro na atenção à voz de Deus. Porque a gente escuta muita coisa aqui. A gente sente, nós queremos fazer coisas, não entendemos, entramos em conflito, mas toda a guerra, ela não está lá fora, ela está aqui. Porque é a mensagem que ela manda, e aqui é que a gente vai digerir a coisa. Então, Jesus, ele veio trazer algo novo para nós. O que é? Qual é a esperança que ele veio trazer? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que é essa glória? É essa capacidade de ouvir atentamente a voz do Senhor, teu Deus,
tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre a terra. Só que não só sobre a terra, porque agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Então, o que Deus quer? Ele quer reconfigurar a alma do homem à semelhança do Espírito de Deus, que é a nova natureza. Então, cada mandamento desse, ele precisa ser dado a mim de glória em glória. O que é isso? Glória, a palavra grega, é doxa. Doxa significa ser da mesma opinião que, concordar com. Ou seja, Deus pensa algo, eu tenho que pensar isso dentro de mim, mas não é um ter no sentido de eu sou obrigado, mesmo que eu discorde, a pensar como ele pensa, mas é começando assim, eu termino concordando com Deus, e isso é santidade. Então, a glória de Deus é quando ele alinha a mente dele, que é a mente do Cristo, e o coração nosso com a vontade dele. Então, houve o alinhamento, glória. A glória alinhou tudo. Aquela área de alinhamento é a área de autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Porque Jesus venceu em todos os níveis, dentro e fora. E ele nos deu isso. Agora, o que é legal nisso tudo é que você vê o Senhor repetindo no verso 2 de Deuteronômio 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu quero te mostrar, Claudete, que existe um padrão, lembra que eu falei da lei da primeira menção? Existe um padrão de Deus que entra por intermédio da voz. Adão errou porque ouviu a voz errada. Então, o problema não é o que a pessoa está fazendo, é o que ela está ouvindo para fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que mudar somente a voz dela, eu tenho que mostrar para ela que existe um padrão diferente, mas não é só com informação, é com a minha vida. Jesus transformava pelo estilo de vida, não era só pela pregação. Então, não é o quanto eu sei, é o quanto que eu sei me tornou nesse processo. Essa palavra precisa ser verdade em mim. Então, quando eu vejo aqui, no verso 2, Deus repete: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Agora, aonde que foi dito isso para nós no Novo Testamento? Diz aí, Claudete. Aonde foi dito isso? Ou, não necessariamente com essas palavras, mas algo semelhante no Novo Testamento? Você lembra? Deuteronômio 28:1? Não, no Novo. Não, mas qual palavra? Essa que nós estamos lendo, em Deuteronômio 28:2 agora. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se você não sabe, não tem problema, eu vou te falar aqui hoje. Não lembro. Não lembra? Não. Eu vou te falar. Efésios capítulo 1. O texto vai falar o seguinte, ó, Efésios capítulo 1. É um parágrafo muito longo, né? Eu não vou começar desde o primeiro para a gente não perder tempo. Mas eu quero começar a partir do versículo 8. Tá falando que nós somos benditos em Cristo Jesus. Aí lá no verso 8 ele fala assim, Efésios 1:8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, olha só, havia uma vontade que o homem não conhecia e que agora foi inserida no coração do homem por meio de Cristo, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer, aqui está a chave, convergir nele, né, no Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Para aqui. E já dá. Então, o que eu quero dizer? Houve um desvendar, no verso 9, do mistério da sua vontade. Então, Deus agora não somente revelou a vontade escrita, ele trouxe a vontade como uma mecânica, porque Jesus se comportou daquela forma, e agora o preceito da lei pode se cumprir no coração do homem. O que é o preceito da lei? É o efeito interno que a obediência causa. A lei é para governo externo. O preceito é para que o efeito da justiça se aplique dentro.
Então, quando você escuta, você tem que guardar meus mandamentos, meus preceitos, etc, etc, etc. Por que Deus fala isso se o homem não tinha condição? Porque essa palavra é um absoluto, e ela só não se cumpre no homem por causa da injustiça, ou seja, a natureza caída que Deus amaldiçoou. Agora, com nova natureza em Cristo, o homem consegue extrair vida da obediência. Agora, o preceito se cumpre nele, ele frutifica e governa como Deus quer. Entende? Então, esse governo, ele vem quando o homem começa a ficar frutífero. Então, quanto mais fruto você dá, mais autoridade o Senhor te concede. É um processo. É um processo. Então, o que, na verdade, muda de a sua caminhada com Deus, por exemplo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, é que você vai frutificando, frutificando, frutificando. Daqui a pouco o fruto aparece, você já é estável. Só que o que acontece no período? Eu vou usar uma alegoria aqui. É como se, à medida em que você continua evoluindo, o fruto vai ficando doce. Ele vai ficando doce, 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 vai ficando aquela coisa gostosa. Sabe quando você pega aquela coisinha docinha para comer e fala, meu Deus, que delícia. É exatamente isso. E essa alegoria está lá em Tiago, capítulo 5. Né? Não vai dar tempo de ler aqui hoje, mas a gente vai falar isso no decorrer das aulas, porque não vai ser uma aula só. Né? Mas eu vou fazer pelo menos umas 3 sobre esse tema. Pode falar, Claudete. É engraçado isso que você falou, que vai ficando doce, né? Porque conforme você vai obedecendo, o Senhor vai nos guiando, né? Porque quando eu fui chamada para intercessão, eu ia pela obediência. Eu não gostava. Eu obedeci, porque, né, eu fui chamado, eu falei, nossa, um chamado tão forte desse, eu não sou capaz para isso, não. Mal sei orar. E o Senhor me chamou, né? Aí eu fui crescendo, crescendo, aí eu fui gostando. Hoje em dia eu gosto. Eu gosto de interceder, sabe? Eu sei que o Senhor, Ele usa a minha vida quando eu intercedo. Então, é muito interessante isso que você falou. Sim, até porque esse é um exemplo claro, porque você sai de uma posição de não gostar, não querer, você se encontra e agora você se deleita. Você tem prazer nisso. Então, isso é sinal de que a sua alma foi sendo limpa nesse processo. Sim. Porque o Senhor nos usa nas áreas que a gente ama, porque tudo que você faz com amor, você não faz, você flui. Sim. É um negócio que sai de você, não tem esforço ali. Sim, porque você percebe que você está sendo conduzida, né, pelo Espírito, né, quando você obedece. Justamente. Agora, olha só, para você ver aqui, ó, desvendando os Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Que beneplácito é esse? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Sabe o que é isso aqui, Claudete? Deuteronômio 28:2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. Então, o que é convergir? É girar em torno. Se o Cristo habita em você, as coisas à sua volta, elas começam a rodar, a rodar, a rodar, até que elas entram na posição correta, elas se manifestam. Por isso que fala que a bênção segue. Entende? Então, quando Deus chega ao nível de transformar a sua vontade, você entra nesse... é como se o Cristo, ele é o cerne do universo. Então, as coisas que tem que acontecer para que ele passe, para que ele execute o que tem que fazer, começam a acontecer naturalmente. Você não precisa nem orar por isso, pra você ter ideia. Isso é muito forte. Porque a própria presença, ela já reorganiza o cosmos. Deus já fez as coisas. Isso é muito forte, Claudete. Então, assim, você vai começando a ver coisas. Às vezes você fala um A para uma pessoa, você toca ela, a pessoa já desaba, já transforma, já é uma coisa assim, porque existe uma medida do Cristo que já é ativa em nós. Então, nós temos que ser ativados, porque o Senhor não dá o Cristo por medida. Nós já recebemos isso, agora tem que ser ativado. O que é ativação? É quando o Senhor consegue chegar no nível da vontade de estabelecer algo. Por isso, o sacrifício. O sacrifício é a área da remoção do ídolo. Todas as vezes que eu faço algo que me dói, Deus está tirando a crença do ídolo. É forte. O Senhor me mostrou isso esses dias. Eu fiquei maravilhado com isso. Falei, meu Deus do céu. Sabe? Então, assim, a gente não entende o poder do sacrifício, aí fica naquele clichê. Ai, porque Deus ama quem dá com alegria. Banana para você.
Não é só isso, tem os dois lados. Porque, claro que tem, lógico, quem que não gosta de ganhar um presente quando a pessoa está feliz? Mas não se trata de dar presentes ou de ofertar. Trata-se de você se entregar. É você que está se doando, não é a coisa. A coisa é uma figura do que te prende. Né? Então, é esse o grande desafio. Então, Deuteronômio, no capítulo 2, 28, né, no verso 3, agora fala assim, ó, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Então, veja que a bênção, ela vem com a natureza, bendito serás. Deus não fala, vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo. Ele fala que você torna-se bendito, ou seja, a sua natureza, onde vai, a coisa acontece. As bênçãos vão te seguir. Isso é uma ordem, isso é um imperativo, isso funciona sim, mas funciona porque a natureza reconhece o Cristo. Então, se a natureza olha para você e ela não reconhece o Cristo, existe, como é que fala, essa não manifestação. Não quer dizer que não exista a bênção pronta, mas não tem lugar para se manifestar. Aí o que eu entro? Em guerra. Eu estou num processo de conquistar a minha alma. Então, quando eu venço, Deus estabelece a vontade, aquilo desce. É forte, porque no final das contas, o território a ser ganho é a minha alma. Todas as guerras que Deus tem é que eu conquiste a mim mesmo, porque se eu conquistar a mim mesmo, o Cristo que venceu, vence lá fora. Lá ele alcança, porque ele já venceu. Toda vitória é espiritual. Então, para que ela se manifeste, eu tenho que vencer embaixo. Ou seja, eu que tenho que colocar agora o anel no dedo dele, que ele já colocou no meu. E como que eu coloco? Fazendo o meu esforço, vencendo, entregando, fazendo o que eu tenho que fazer. Entende? Então, vamos seguir aqui. Aí o texto diz, né? Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Então veja que agora que você é bendito quando chega na cidade ou no campo, tudo que você carrega, ou seja, que você gera dentro de você, é vivo. Ou seja, o fruto dos teus animais recebe dessa frequência positiva, né, as vacas, as ovelhas, aí eu vou colocar cachorro, peixe, calopsita, o que você imaginar aí. Os animais, eles recebem da frequência do dono. Então, quando um animalzinho começa a ficar doente, claro que tem a responsabilidade de alimentar bem o bichinho também. Mas vamos tirar que isso acontece, já a pessoa já alimenta, cuida dele. O animal começa a ficar doente, é porque a pessoa tem desobediência. Quase ninguém sabe disso, Claudete, mas está tudo na Bíblia. A gente vai estudar isso aqui. Eu estou adiantando aqui, porque o que é para a direita é para a esquerda. Então, você entra na casa de alguém, você vê o bichinho lá, tipo, passando dificuldade, com algum probleminha, você pode ter certeza que tem pecado ou na vida do dono ou no ambiente da casa. Aí o bichinho sofre. Tá aqui. Aí o texto fala, né? Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Ou seja, os seus filhos, o que você produz e os teus animais, o fruto dos seus animais, as crias, etc, etc, etc. Aí verso 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, o que você produz com o que você colhe. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Isso aqui é muito chave, porque tem gente que começa as coisas de modo correto, mas quando é a hora do desfecho, vira um problemaço. Eu não sei se você conhece pessoas, eu já conheci homens de Deus, que eles chegam, Deus muda, faz e acontece a vida das pessoas, mas quando está chegando o período do desfecho da história, vira um problemaço. As vidas ficam destruídas, manifestam um monte de coisa por causa do caráter do líder. Deus usa, a coisa acontece, fala, meu Deus, isso aí é homem de Deus, isso aí não tem como. Mas lá, quando é para fechar o ciclo, que é para você mudar de ambiente, que Deus está te mandando para outra geografia, aí o pau quebra, as coisas são destruídas, e as pessoas, tudo que ele conquistou, além de virar contra ele, é destruído. Eu já vi isso várias vezes. Pode falar, Claudete. Mas isso acontece porque a pessoa está desobedecendo? É porque ela já está em constante desobediência. O tal do pecado oculto, a pessoa faz e ninguém vê. Chega uma hora que Deus vai julgar. Então não pode permanecer a mentira, porque tem gente honesta ali.
Então, tipo assim, ora, pede, Senhor, mostra, Senhor, revela, isso, aquilo, aí Deus vai usar, porque tem gente querendo pedir ajuda, pedindo para Deus mostrar, Deus vai mostrar. É Deus de luz. Principalmente porque eu conheci pessoas que não liberavam perdão, né? E aconteceu isso que você falou mesmo. Que o perdão é um dos maiores princípios, né? É o primeiro. É, Todos os outros aqui não vai nada. Se não perdoar, não tem perdão de Deus, não. Pode fazer o que for. não adianta nem entregar oferta, né? Na palavra fala. Nada, não adianta para a igreja não fazer nada. Ou se arrepende, se conserta, depois você volta. Porque Jesus foi enfático. Sim. Perdoa para que seja perdoado. Não perdoou, tem nem conversa. É forte. É forte. Agora vamos seguir aqui, ó, verso 5. Bendito teu seja, você toma assadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Agora, aqui eu acho bom, ó. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aqui, Claudete, isso aqui é muito legal, porque é o seguinte, isso é uma bênção progressiva, tá? Você vai desenvolvendo, você vai obedecendo, então você começa a ser bendito, entrar, sair, começa a manifestar nos seus animais, na sua produtividade, em tudo que você põe a mão, a coisa começa a crescer. Quando você chega nessa medida, o próximo nível é justamente esse, aonde o Senhor fará que sejam derrotados. Ele não está dizendo que vai impedir os ataques. Ele está dizendo que fará com que os inimigos sejam derrotados. E ele ainda fala assim, ó, que se levantarem contra ti, por um caminho eles virão, ou seja, eles vão arrumar um problema por aqui, mas tudo que eles fizerem, o Senhor vai devolver de tal forma que eles não vão ter opção de permanecer, vão ter que correr por 7. Ou seja, nunca mais eles vão querer mexer com você enquanto você se mantiver nessa constância na obediência. Nessa posição. Quando eu estiver nessa posição de obediência, ninguém vai tocar. Justamente. Exatamente. Então, isso é uma constância. Então, isso não é algo que você ganha do dia para a noite e que você perde do dia para a noite. Exceto se você cometer algo agressivo. Né? A forma de você entrar nesse nível aqui, que a gente vai falar quando falar na questão de maldição, é quando envolve coisa mais brava. Tá? Mas vamos seguir na questão da bênção aqui, ó, que vai ser o assunto de hoje. Olha lá, o verso 8. Detalhe. Sobre isso aqui, quando se aplica a libertação, eu cheguei a comentar isso antes, mas eu vou falar para você também. O que é a libertação? Quando existe diferença entre exorcismo, eu falei na aula ontem, estou dando aula aqui de terça-feira, na aula ontem, existe diferença entre exorcismo e libertação. Não sei se você tem essa clareza. O exorcismo é você querer forçar o diabo a sair da pessoa que não se arrependeu do pecado dela. Você quer arrancar o capeta na marra, você sai daí, capiroto. Vai. Fora daí, né, tipo, puxando ele pelo cabelo, pela coisa, fora do nome de Jesus, você quer arrancar ele fora. Agora, quando... Não sai, né? Não sai. Se acontecer isso e a pessoa não se arrepender, ele não sai, não é? Não sai. Às vezes ele pode sair pela autoridade do homem, mas ele volta porque ele tem direito. Entendeu? Ninguém resiste em nome de Jesus, ele tem direito de ficar, mas Jesus é que manda na coisa. Entendeu? Então pode sair, mas depois ele volta. Essa vai ser uma das aulas mais top que a gente tem, não hoje, nas próximas. Quando não entrar nessa questão jurídica. Aí o negócio vai ficar legal. Mas vamos lá, ó. Aí o texto ainda fala assim, verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, o que é legal agora? Você está tão, assim, você está caminhando de modo tão agradável ao Senhor, que agora a sua bênção é transferida. Aonde você toca, aquilo já vai. Porque a gente usa isso como um clichê. Onde eu tocar, abençoado será. Mas você vai lá, você põe a mão, não muda nada. Na prática, você vai olhar algumas pessoas, põe a mão, não muda nada. Põe o pé, não muda nada. Mas por que não muda? A palavra está mentindo ou tem uma coisa errada? Você entende? Então, tipo, às vezes não é nem uma coisa nem outra. Às vezes a pessoa está no processo disso. Ela não chegou nesse nível de transferir. Então, que nem eu falei, tudo é um processo, tudo é progressivo, você vai subindo, subindo, subindo. O Salmo 15 fala, quem subirá ao monte santo do Senhor? Mas também diz, quem há de permanecer no seu santo lugar? Subir é mais fácil que permanecer. Entende? Então, não é só a pessoa saber a coisa, ela tem que chegar e manter. E continuar subindo. Então, ela tem que permanecer subindo. Então, é um caminho de esforço.
E aí a gente vê, né? O que eu estava falando? Da libertação. Quais são os 7 caminhos por onde uma libertação acontece? O demônio expulso, ele pode se manifestar nos olhos, por secreção nasal, por alguma coisa que sai da boca, já são 3, pelos ouvidos, 4, pela transpiração, 5, pode ser pela urina, 6, ou por fezes, que é os 7 caminhos do corpo do homem, por onde o que é mal é materializado e expulso do corpo. E isso também se manifesta em sonhos, viu? Tem pessoas que têm sonhos, inclusive eu estava falando com uma irmã hoje lá no mercado, e ela falou que ela teve um sonho esses dias, que ela saía um verme, eu vou usar a palavra aqui porque foi o que ela usou, do ânus dela, no sonho dela. Ela, assim, o bichinho tinha dente, era enorme assim, Claudete, saía, ela, credo, que isso? Né? Ela não queria nem me contar o sonho, eu falei, pode falar. E a hora que ela contou, eu contei para ela, você foi liberta de algo que te sugava, viu? Sangue suga, é coisa que te prendia. Então Deus manifesta, ele vai trazer diante de sonhos, ele vai trazer algum profeta, alguma coisa, ele vai mostrar. Quando acontece, ele mostra. Então você pode ter certeza que para ela vai vir despojo. Porque manifestou a vitória, tem que devolver. Todas as vezes que o diabo é manifesto, ele é exposto em algo, ele precisa agora, ele perde 50% da força dele. Porque agora ele saiu das trevas, agora ele está na luz. Agora os outros 50% é você vencer o que tem que ser vencido, que o Senhor vai mostrar, porque ele mostra, porque ele quer que seja resolvido. Resolvido foi, o que estava retido chega. Amém. Então, as guerras são sempre que tem algum tipo de guerra, de batalha, você pode ter certeza que tem coisa grande em disputa. Aí o diabo é que a gente fique desfocado, fique preocupado, não faça o que tem que fazer, porque a gente fica com medo de fazer certas coisas, fala, mas se eu fizer isso aqui, aquilo outro, não, mas será que é? Ah, não sei, esse mês, Deus me entende. Essas conversas diabólicas que vem no coração de todo mundo. Um aqui e outro aqui. Exatamente. Uma voz aqui e outra aqui. Desse jeito, Claudete. E aí, ó, aqui vamos mais um pouquinho aqui que a gente já para, ó. Versículo 9. Olha o que acontece agora. Depois que o Senhor começa a te abençoar com o toque das mãos. Ele te abençoará, verso 8, finalzinho, na terra em que te dá o Senhor teu Deus. O que é essa terra em que te dá? Isso é herança. Todas as vezes que você desenvolve um nível de fruto, você acessa uma geografia. Espiritualmente falando, né, isso aqui é profundo. Cada fruto do Espírito, ele tem um atributo antagônico das trevas. Então, por exemplo, qual é o oposto de amor? É o ódio, para você entender, por exemplo. A palavra fala que é o medo, né? Que a fé, no perfeito amor, lança fora todo medo. Mas, num contexto geral, assim, na Terra, num conceito mais humanista, o fulano agora está com ódio. Antes amava, agora tem ódio. Se você for olhar, geralmente é o termo que a gente usa. Então, qual é o antifruto do Espírito? É o ódio. Ódio leva ao quê? A ira, obra da carne. Então, você começa a fazer os paralelos entre coisa e outra, então é como se fosse um ponteiro de um carro que tem o tanque cheio, mas está desligado. Então, assim, encheu o tanque do carro, está aqui o ponteiro. Quando você liga a chave, ele vai subir, até ele ficar para cá. Só que se você desligar a chave, ele volta aqui, mesmo com o tanque cheio. É a mesma coisa. Para a esquerda, é obra da carne. Para a direita, é fruto do Espírito. Então, qual que é o segredo? Ligar a chave e encher. Tem que estar sempre cheio, então, o tanque. Procurar tá cheio, né? E às vezes dá uma esvaziadinha, mas depois tem que encher de novo. Não pode dar, né? Manter cheio é bem difícil. O tanque do fruto tem que estar cheio sempre. Não, claro. Mas vira e mexe, a gente comete erros. Então, quero dizer o seguinte, a minha ideia não é jogar uma bigorna no seu corpo. Assim, vira aí com a bomba. Mas é trazer que o Senhor, ele é pai. Sabe? Ele sabe das nossas fraquezas, essas coisas todas. Então, assim, é lógico que tem que estar cheio essas coisas. Isso aí não tem, é inquestionável. Mas como Deus é pai, ele conhece a gente mais do que a gente, ele sabe onde é que a gente erra, por que erra. E por isso que o Senhor é compassivo. Nós, quando vemos as pessoas errarem, a gente não sabe por que elas erram. Aí a gente só vê o ato. Agora, o Senhor não, o Senhor sonda o coração. Então é perigoso eu bater uma sentença e falar, Claudete faz isso por causa disso aqui, ó. Não posso falar um negócio desse. A não ser que você tenha me aberto, falar, não, eu faço por causa disso. Você já falou, é outra história. Mas do contrário, eu não posso falar que a pessoa é isso ou é aquilo. Né?
Então, aqui, ó, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, lá no versículo 9. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, olha que coisa interessante. Ele te constituirá. Quando você chega nesse nível, o Senhor já tem você como um povo diferente. Então, por que ele fala povo? Aqui você vê que ele não está falando no plural, ele está falando povo. Povo lógico, não existe povo de um só. Mas o grande ponto é que Deus ele sempre vê uma pessoa como um plural. Quando você olha Isaac, que nasceu junto com Esaú, não, Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. Quando você olha Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. O que Deus fala para Rebeca? Deus fala o seguinte, falou, ó, dentro de você tem 2 nações. Mas não tinha 2 nações, tinha 2 homens lá dentro. E elas vão brigar entre si. E o mais moço servirá o mais velho. Você lembra dessa passagem? Gênesis 20 e pouquinho lá, eu não lembro exatamente onde está. É bem interessante, eu já li sim. Então, aí o fato é, 2 nações procederão de ti. Olha que coisa interessante. Mas, pô, ela não está parindo nações, está parindo um só. Só que o Senhor já está vendo lá na frente. Então, em nós, Claudete, existe uma nação. Existe um povo que ouviria de nós. Então, é muito caro os nossos erros. Eu posso impedir pessoas de nascerem. De que forma? Usando as práticas sexuais de modo errado. Para você entender o tanto que a coisa, quando você vai examinar minuciosamente, ela é séria. É porque cada um de nós tem a semente que vai frutificar. Justo. Cada vez que o sêmen, por exemplo, é desperdiçado, quem tinha que nascer não vai nascer. Já nasce um, às vezes. Quando muito, nasce 5, 6 aí, que é um quinquagêmeos aí, sei lá como é que fala aí. Enfim. Quinquagêmeos, né? Enfim. Então, quando muito, nasce 5, 6. Mas é muito raro. Então, você imagina, é muita galera que sai para nascer um. Vou fazer uma pergunta para você, que já faz tempo que eu ia perguntar sobre isso. E quando a mulher ela decidiu não gerar? Então, tem 2 situações. Tem 2 situações aí. Existe as pessoas que Deus chama para o celibato, é uma condição. E existe a mulher que ela está sendo egoísta, isso é pecado. Porque Deus chamou o homem e ordenou o quê? Crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar. Então tem que multiplicar, tem que ter mais gente. Então tem essas 2 condições. Uma pode ser o celibato, a outra pode ser a pessoa, mas é dinheiro, mas eu não tenho marido, mas não sei o quê, pode inventar um montão de coisa. A verdade é, ela tem que ver se ela se enquadra no celibato. Se ela não se enquadrar, ela está pecando. E Deus mandou fazer isso. Ele não pediu, por gentileza, né? Vai que se der vontade você, assim, né? Vai lá, né? Manda para ir mais 1, 2 aí, pelo menos, para ajudar aqui, né? Despovar. E quando ela já não tem mais, como que fala? Já é tipo Sara. Isso não quer dizer nada, porque Sara foi mãe com 90 anos. Entende? Isso não quer dizer nada. Se o senhor quiser mandar, ele manda. Foi só né? Não sei. O senhor faria um outro milagre igual de Sara? Eu acho que não. Por que não? O senhor não muda? Fala que ele não muda? É uma curiosidade que eu tinha para perguntar isso para você. Não, então tem gente que fala, não, a mulher está pecando, não sei o quê, etc. Não é, não. Tem uns que Deus chama para celibato, sabe? Não é raro, mas tem. Assim como chama homem. Paulo mesmo não casou. Então, Jesus não casou. Jeremias. Então, mas tem uma galera aí que não casou. Então, tem alguns que o senhor pode chamar para isso. Claudete, hoje a aula vai ficar aqui, tá? Não sei se você anotou as coisas. Qualquer coisa você chama lá no grupo, lá posta, ou assiste o vídeo de novo e deixa os comentários nas perguntas, que talvez a sua dúvida seja dúvida de mais alguém. Tá? A aula vai ficar gravada depois na plataforma, vai subir, vai poder ser acessada sempre. Beleza? Vamos orar?
Diga. Essa aula ficou gravada na plataforma? Já? Ela vai ficar, ela está separadamente agora, mas depois eu falo para o pessoal subir. É, porque eu não consegui anotar quase nada. Não, mas você vai poder anotar. Ela vai subir, vai ficar gravada lá nos módulos lá. Tá bom? Vamos orar aqui. Senhor, obrigado por hoje, obrigado por esse tempo de sabedoria e de graça que o Senhor nos deu, obrigado pela vida da Claudete. Senhor, obrigado porque ela acreditou nesse trabalho. E eu oro para que o Senhor dê para ela a colheita abundante, a colheita das primícias, a colheita de quem é o primogênito. Então, que a honra que ela me deu, eu quero pedir que o Senhor reparta para ela, porque o Senhor sabe o tanto que eu fiquei grato. Então, peço que o Senhor possa entregar nas mãos dela tudo que ela precisa e que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos que vai assistir essa aula com uma mesma riqueza de graça, Senhor. Obrigado por cada um que reconhece esse trabalho, o ministério do Senhor na minha vida. Oro para que meus irmãos sejam tocados, curados, libertos, prósperos, e que o fogo do Senhor desça sobre todos os que assistirem essa aula, em nome de Jesus, o fogo da vida, o fogo da pureza, a libertação profunda e a vitória sobre os ídolos, em nome de Jesus, que a espada dourada do Senhor possa atacar o que deve ser atacado e estabelecer o que deve ser estabelecido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Claudete, muito obrigado. Qualquer coisa, só dá um toque, tá bom? Amém. Boa noite. Fica com Deus. Você também. Deus abençoe. Amém, amém. Para a gravação aqui. Pode sair, Claudete, fica à vontade.